Todos quanto ouvem este som com a paz do Senhor Jesus Cristo, e dizer que é mais um grande motivo de satisfação, de prazer, estar a falar deste amor, a falar de Jesus Cristo. Pois muitas vezes nos colocamos em muitas situações da vida para falar de inúmeras coisas, muitas vezes até sem sentido. Mas o único sentido que existe para o homem pronunciar, para o homem falar, o sentido é Jesus, o sentido é este caminho. Eu vou ler a palavra de Deus, que está em 2 Pedro capítulo 3, do versículo 4, ou melhor, do versículo 3 em diante. 2 Pedro capítulo 3, do versículo 3 em diante, dando continuidade às palavras do meu irmão Robson, que me antecedeu, que diz assim a palavra do Senhor: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam, como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amém. Somente até aqui. Como disse anteriormente, dando continuidade às palavras do irmão Robson, que nos falou um pouco do período do dilúvio, de um homem chamado Noé, de algo chamado arca, aonde Deus faz na sua palavra esta mesma comparação com os dias atuais. Pois no tempo de Noé, Noé falava de Deus para as vidas. Noé falava de um dia que traria morte sobre a terra. Noé falou de um dia que viria tristeza sobre a terra. Noé falou do dia do Senhor, aonde Deus, por presenciar o pecado em uma forma grandiosa sobre a terra, da qual já cheirava mal diante de Deus, Deus iria tomar uma providência sobre a vida do homem, pois este já não tinha mais lembrança das maravilhas de Deus, pois este já não tinha mais em seu coração a lembrança do poderio de Deus, da existência de Deus. E como a palavra denota, ela diz que nos tempos de Noé, os homens comiam, os homens bebiam, os homens casavam, os homens viviam as suas vidas como os dias atuais, como se nada
acontecesse ou fosse acontecer. Tirando qualquer valor que a palavra na sua escritura tem, tirando qualquer crédito que a palavra de Deus tenha sobre a vida do homem, pois faz dela como um livro sequer, que existe para leituras de histórias que aconteceram, leituras de histórias fictícias. Assim o homem pensa da palavra de Deus. Ora, como foi lido, a palavra 2000 anos atrás profetizava de homens de hoje, da atualidade da qual nós vivemos e testemunhamos. Onde ela diz que nos últimos dias viriam homens escarnecedores, homens de pouca fé, homens que só levariam as suas vidas para pecar, e somente se lembrar de Deus na hora da dor, na hora da angústia, fazendo de Deus um objeto. E estes mesmos homens, ao ouvirem a palavra de Deus, iriam dizer: ora, há tanto tempo estes crentes pregam esta palavra, mas nada acontece. Há tanto tempo estes crentes falam que Jesus iria voltar e Jesus ainda não voltou. Você não questiona, amado, assim? Ou eu estou mentindo? Pois a palavra de Deus, ela confirma o que sai da sua boca. Pois Jesus disse que a palavra de Deus, ela iria julgar o homem no último dia. E ela continuamente tem julgado o homem. E assim o homem segue questionando a palavra de Deus. Mas eu vou voltar lá para Noé. Pois Noé, ele continuou em obediência a Deus, construir uma arca e falar do grande dia do dilúvio. E os homens continuaram a questionar, a não dar crédito às palavras de Noé. Doutrora chamava ele até de louco, pelo que aquele homem estava fazendo e falando. E a palavra de Deus diz, e a história diz, histórias escritas não por homens cristãos, por outros homens estudiosos que buscaram na história, procuraram e acharam que um dia houve esta arca sobre a face desta terra. E diz que o dia do Senhor veio com chuvas sobre esta terra. E só Noé e a sua família veio a se salvar, pois somente eles deram ouvido à voz de Deus. E diz que os demais iam até a arca e batiam na porta, diziam: Noé, abre esta porta, pois nós estamos sucumbindo, nós estamos morrendo, nossas vidas serão ceifadas por estas águas. E Noé disse: eu não posso fazer nada, pois quem fechou a porta foi o Senhor. E quando Deus fecha a porta, não existe homem que possa abrir ela, pois somente Ele tem o poder de abrir esta porta. E diz que todos os homens,
todos os homens que estavam fora daquela arca pereceram nas águas do dilúvio. E essa história aconteceu, amado? Aconteceu, pois não é só a palavra de Deus que fala dela. Se você, como falei anteriormente, procurar na história, nos estudos, você vai saber que essa história aconteceu. E a palavra de Deus diz que quando ela julga você por questionar se realmente Jesus Cristo vai voltar, se realmente haverá um inferno, se realmente haverá um lago de fogo, se realmente esta terra irá perecer no fogo. Ela descreve: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo. Não é mais água, é fogo, amado, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, dos homens que não creem na palavra de Deus, os homens que continuam a bater contra Deus, contra a palavra de Deus. Pois para você, amado, que ignora a palavra, para você que questiona se realmente esta palavra ela vai ser cumprida como ela foi cumprida no dia do dilúvio, eu tenho também a dizer a você no que ela está escrito. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Amado, aqui está a palavra de Deus, falada, lida para você. Palavras que não foram escritas por mim, nem pelos irmãos que aqui estão, nem por pastores, nem por presbíteros, nem por seja lá qual for o líder que você ache. Estas palavras foram escritas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para edificação do homem que quer ser salvo, do homem que quer ir para o céu, para o homem que quer ver Deus, para o homem que quer morar eternamente na presença de Deus. Aqui está a palavra e o caminho para a tua vida. Mas se você quer o contrário de tudo isso, existe também o contrário de tudo isso. Como meu irmão falou, também existe o inferno, também existe o lago de fogo que Deus irá preparar para Satanás, os falsos profetas, aqueles que mentem através da palavra de Deus, e para todos aqueles que não seguirem a Jesus. E ele falou aqui, aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre, aonde o fogo será eterno e o bicho nunca vai morrer. O fogo eterno e o bicho nunca vai morrer. Que bicho seria esse que a palavra de Deus fala? Esse bicho, amado, que a palavra de Deus fala, que eternamente viverá, é a consciência do homem, que ouviu a palavra de Deus, que
que teve a oportunidade de se arrepender e entregar a sua vida a Jesus e ele não quis. E lá diante de Deus ele vai questionar a Deus: Senhor, mas eu não ouvi. Senhor, eu não tive a oportunidade, Deus. Eu era um homem louco, pois eu ouvi a tua palavra e eu não tinha certeza se ela era verdade. Digo a você que estas serão as suas palavras, se você não aceitar a Jesus. Se você for até o dia do Senhor, e até lá você não ter entregado a sua vida a Jesus, você vai estar diante de Deus, e estes serão os seus questionamentos a Deus. Sabe o que é que Deus vai fazer nesta hora? Ele vai te mostrar que no dia 3 de fevereiro de 2018, você estava nesta praça, ouvindo estas palavras, testemunhando estas palavras, e tendo a oportunidade de entregar a tua vida a Jesus, e você não quis. E depois dele te mostrar isso, diz a palavra de Deus, diz que ele vai olhar para você e vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Este será o fim trágico do homem que tem continuamente questionado a palavra de Deus. Pois eu, nos meus 32 anos de idade, não iria sair da minha casa e vir a este lugar, pegar este microfone e falar de Jesus em vão para você. Se eu estou aqui, é porque eu sei que Jesus funciona na vida do homem, que ele faz a diferença, ele faz a mudança, que é bom viver com Deus, que é bom ter paz dentro da sua casa, que é bom ter felicidade dentro da sua casa, você olhar para a sua vida e tudo dá certo na sua vida, e as coisas que dão erradas, Deus vem na hora e faz a diferença, faz a mudança, faz dar certo. Eu sou vitorioso, porque eu tenho Jesus na minha vida. Eu não sei o que é perder uma guerra na minha vida. Eu não sei, porque eu tenho Jesus na minha vida. Seja qual o desafio que for, que já foi me colocado na minha vida, seja no meu trabalho, seja na minha vida cotidiana, seja qual foi, eu sempre venci. Seja em saúde, seja em que for, eu sempre venci, porque eu tenho Jesus, e Ele faz a diferença na minha vida. Quer ser vitorioso, entrega a tua vida a Jesus Cristo. Mas se tu quer continuar sendo derrotado, continua neste mundo, pois Ele está de boca aberta para tragar a tua vida. Está aí 5 dias que estão a vir, aonde Satanás irá engodar este mundo de uma maneira surpreendente, destruindo famílias, destruindo jovens, destruindo a esperança e o futuro de muitos, pois as pessoas não querem dar a sua vida para Deus, preferem ficar neste mundo. Está aí a violência crescendo e você está testemunhando. Salvação, amado, é só em Jesus Cristo, pois tudo isso que está acontecendo, eu ouço a palavra de Deus dizer para mim: Jesus está voltando. Te prepara, mundo, pois Jesus está voltando. E se naquele dia você não estiver na presença dele, infelizmente você vai perecer. E a oportunidade é dada a você nessa noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.